defesa forte, fortalecido, né, para evitar que essa criança fique muito doente, evitar que essa criança seja uma criança obesa, porque o que acontece? A maioria das crianças que desde que nasce começa, né, a consumir alimentos com alto teor calórico, muito açúcar. Às vezes a gente vê criança com 4, 5 meses tomando refrigerante na chuquinha, chupando pirulito. Será que isso é bom? Né? Ou a mãe durante a gestação só tomando também refrigerante, comendo salgadinho de pacote, macarrão instantâneo. Será que eu estou nutrindo bem esse bebê? Então, tudo isso nos leva a refletir e trazemos essa imagem aqui para mostrar para vocês o quanto é importante ter essa alimentação saudável, para que no futuro nós encontramos aí menos crianças obesas e adultos doentes, né? Porque muitas vezes essa criança não vai apresentar uma hipertensão, não vai apresentar um diabetes, né? Mas quando crescer, vai. Então, assim, muitas vezes a gente escuta: ah, mas não tem problema, a gestante come por 2. Tem mais um aí. Come à vontade. Você está com vontade de comer uma lata de leite condensado? Come. Não tem problema. Lógico que comer é prazer, né? Comer é estar junto com família. É bom comer, mas a gente precisa priorizar o saudável, né? Saber fazer escolhas, tá? Para que nós tenhamos aí crianças desde a barriga da mamãe com alimentação na gestação até ficar adultos saudáveis, tá? E dando continuidade aí, eu chamo agora a futura nutricionista Ana Paula. Boa noite a todos. Falando de alimentação saudável, a gente não tem como deixar de falar do nosso guia alimentar para a população brasileira. Ele é um instrumento de educação nutricional que é ensinado para nós desde o primeiro ano da faculdade, né? Que ele é um instrumento de educação nutricional, que devemos levar isso para a população, devemos levar isso para dentro da nossa casa. Então, aqui é até um pedido para as mamães que estão aqui, baixar esse guia no celular e ter ele dentro de casa como um instrumento de educação, tá? Tem muitas informações benéficas, riquíssimas, para a gente poder consultar, usar o guia como consulta mesmo, tá? Ali tem uma imagem do meu prato saudável. Nós trouxemos essa imagem hoje para mostrar para vocês como é simples montar um prato equilibrado. Parece difícil, às vezes a gente não sabe como montar esse prato saudável, né? Equilibrado nutricionalmente, mas ali está um desenho muito simples de metade de um prato composto por vegetais, legumes cozidos, e a outra metade com alimentos que a gente está acostumado a ter em casa, que é o arroz, o feijão, a carne, a fruta de sobremesa. Sempre a gente tem que lembrar de dar essa preferência para as frutas de sobremesa. E é um prato bem equilibrado. Muitas vezes a gente não sabe como porcionar isso no prato, então esse desenho tá para mostrar isso para a gente, tá? É um porcionamento bem equilibrado. Aqui, o nosso guia, ele classifica os nossos alimentos, né? Então, dentro do guia tem essa classificação de in natura e minimamente processado. Os alimentos in natura, eles são compostos daqueles alimentos que são frutas, os vegetais, aqueles alimentos que a gente precisa só higienizar, lavar, e a gente pode consumir ele cru. Os minimamente processados são os alimentos que foram submetidos a um pequeno processo, como o feijão, o arroz. A gente não come arroz com casca, então a gente tira a casquinha do arroz lá, né, para
feijão, uma carne, a gente não come o boi inteiro, né? Aí ele passa por um processo pequeno, então esses são os minimamente processados. E o guia fala que a base da nossa alimentação precisa conter esses alimentos in natura e minimamente processados. Aí tem os óleos, gorduras, sal e açúcar, que são alimentos que a gente usa para preparar os nossos alimentos, a nossa alimentação. E eles têm que ser usados com um pouco de cautela, né? São alimentos calóricos, então a gente usa com um pouco de cautela. E tem os alimentos processados, que esses alimentos eles já são passados por um processo maior, eles são adicionados de muito açúcar, de sal, eles perdem alguma composição nutricional importante, né? E tem os ultraprocessados, que são alimentos que a indústria traz para a gente, esses alimentos, e eles são compostos de muito açúcar, muita gordura, e você não vê muito do alimento em si nesses alimentos ultraprocessados, tá? Mais para frente eu vou explicar mais um pouquinho sobre ele. Aqui tem a classificação assim bem bacana, que dá para a gente ter ideia do alimento in natura, que é um abacaxi, o processado, que é um abacaxi em calda, que já passou por um pequeno processo, né? Foi adicionado um açúcar, e tem o ultraprocessado, que é o saquinho de suco, né? De abacaxi, que ali nós não temos nada da fruta, né? Ali é a mesma coisa o milho enlatado, salgadinhos, o chips lá, né? Não sei falar a marca, mas o salgadinho lá, que não tem nada de milho também. Mesma coisa com o peixe, tá? Aqui tem uma questão importante para nós, né? Como consumidor. Como identificar um produto ultraprocessado? Né? Então a gente não tem essa educação desde cedo de analisar rótulos. A gente acha uma coisa muito difícil analisar rótulos. A gente pensa que analisar rótulo é entender de tabela nutricional, e não é. Você, dentro do supermercado, prestar atenção, analisar os ingredientes dos produtos é uma coisa muito interessante. E nos ultraprocessados, eles são bem identificados por uma grande quantidade de ingredientes. Então você sempre vai encontrar grande quantidade de ingredientes que você não conhece nesses rótulos dos ultraprocessados, tá? São alimentos que a gente não tem dentro da cozinha da nossa casa. Então eles são fáceis da gente identificar por conta disso. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só olhar o rótulo dos ingredientes. Aqui vamos falar mais um pouquinho sobre os alimentos ultraprocessados. Esses alimentos eles são ricos em gorduras, em açúcares, eles são pobres em fibras, vitaminas, minerais, que é o que uma gestante ou qualquer ser humano precisa para se nutrir bem. Então são alimentos muito pobres em nutrientes. Então a gente tem que dar uma atenção maior a isso, né? As bebidas ultraprocessadas também, elas trazem uma grande quantidade de açúcar. E muitas vezes, um alimento a gente até percebe, mas na bebida não. É muito fácil, o nosso organismo ele tem dificuldade de contar essas calorias da bebida. Então, dificilmente a gente vai conseguir comer um pacote de 2 kg de bolacha recheada, mas a gente toma 2 litros de Coca-Cola rapidinho. Refrigerante, desculpa. Aí, aqui eu trouxe algumas embalagens também, né, de sucos. Muitas vezes escrito néctar, né, do suco, que tem néctar da fruta. Se você tiver o hábito de olhar os ingredientes, você vai perceber que ali tem quase nada da fruta, né? Mais açúcar, mais gordura. E aqui nós vamos falar também dos adoçantes. Nas gestantes não é indicado consumir adoçante. Então a gente pede para poder usar frutas para adoçar, frutas secas, uma banana, uma maçã, para poder adoçar a alimentação. Se não tiver jeito, né, usar os
os adoçantes com ingredientes naturais, que não tem esse aspartame, tá? Então é interessante olhar os ingredientes também. Até acrescentando, né, Ana, quando nós estávamos montando a aula, para falar para as mamães, porque muitas vezes na gestação, as mães que possuem um ganho de peso muito grande, entre outros fatores, pode ter diabetes na gestação, que é uma diabetes transitória, né? E aí, o que vai fazer? Né? Eu não posso consumir adoçante, então se é uma mãe que tem o diagnóstico, o médico falou, tem o diabetes gestacional, ainda